O nosso estudo hoje é sobre Teorema de Pitágoras. Vamos estudar Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Nós vamos definir Teorema de Pitágoras e aplicar suas definições na resolução de situações problemas. Triângulo. Vamos recordar um pouquinho sobre os triângulos? Triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Quanto à medida dos lados, um triângulo se classifica em escaleno, quando ele tem os três lados de medidas diferentes, isósceles, quando ele tem 2 lados de mesma medida, e equilátero, quando os 3 lados têm a mesma medida. Quanto à medida dos ângulos internos, um triângulo se classifica em acutângulo, quando ele tem os 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Retângulo, quando ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus e 2 agudos, menores que 90. E obtusângulo, quando eu tenho um ângulo obtuso, maior que 90 graus e 2 ângulos agudos, menores que 90 graus. Nosso estudo, em especial, vai ser sobre o triângulo retângulo, porque é o triângulo retângulo que se relacionará com o Teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo possui algumas particularidades relacionadas aos seus lados e ângulos. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo ABC. Considere o triângulo retângulo ABC. Veja que AB é a hipotenusa, ou seja, é o lado oposto ao ângulo reto, e é sempre o maior lado do triângulo. Então, a hipotenusa ela vai estar sempre do lado oposto ao ângulo de 90 graus e vai ser sempre o maior lado do triângulo. E os lados BC e AC são os catetos, que são os lados que formam o ângulo reto, ou seja, eles se unem formando o ângulo de 90 graus. Então, vocês podem perceber que o ponto C ele é comum ao lado AC e ao lado BC. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. O enunciado desse teorema é: a soma dos quadrados de seus catetos corresponde, ou seja, é igual ao quadrado de sua hipotenusa. Então, nós temos o triângulo retângulo, agora vamos transcrever o enunciado para uma fórmula matemática. Nós temos o lado C, que é o maior lado desse triângulo, ele é oposto ao ângulo reto, e ele representa a hipotenusa, e os 2 lados menores que se encontram no ponto C, formando o ângulo de 90 graus, que são os catetos. De acordo com o enunciado do Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Verifique quais dos triângulos abaixo são retângulos, analisando as medidas de seus lados. Então, nós temos aqui medidas de 2 triângulos. 5, 2 e 4 centímetros, 5, 3 e 4 centímetros. Temos que nos lembrar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O C, ele representa a hipotenusa, e esse é o maior lado do triângulo. No caso das medidas, a hipotenusa vai ser a maior medida. Então, na letrinha A, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é 5, os catetos 2 e 4. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. 25 é igual a 4 mais 16 é igual a 20.
25 é igual a 20? Não. Então, essas medidas não são medidas de um triângulo retângulo. Na letra B, a hipotenusa mede 5. Um dos catetos mede 3 e o outro mede 4. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado é igual a 16. 9 mais 16 é igual a 25. 25 é igual a 25? Sim. Então, essas medidas correspondem a um triângulo retângulo. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros do poste? Então, agora a situação problema descrita em uma figura. O que nós podemos observar aqui? A altura do poste, de acordo com o enunciado, é 6 metros. A distância que vai do poste, da base do poste até a casa, é 8 metros. E o fio nós vamos chamar de X, que quer saber exatamente quantos metros de fio é necessário para puxar a luz do poste até a casa. Então, lembrando que o X, ele é oposto ao ângulo reto. O ângulo reto ele está no encontro do poste com o solo. Então, X representa a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. X ao quadrado é igual aos catetos, que são os lados menores, 6 e 8. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 é igual a 100. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Mais ou menos 10. Eu tenho duas raízes, mas eu tenho que me lembrar que, como eu estou trabalhando com comprimento, a medida negativa ela é descartada. Logo, para puxar a luz do poste até a caixa de luz, precisa-se de 10 metros de fio. Vamos ver mais um exemplo? Na figura estão apresentadas 3 cidades. Deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A à cidade C com o menor comprimento possível. Qual deverá ser o comprimento dessa estrada? Então, nós podemos perceber no esquema ao lado que as cidades A e C, nós não temos a distância entre elas. Então, vamos chamar essa distância de X, que é o que o enunciado, o problema está querendo descobrir. A distância de A a C é 40 km e de B até A é 50 km. E essa estrada que vai de B até A, ela é oposta ao ângulo reto, que está lá no vértice na cidade C. Logo, 50 km representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos a hipotenusa, que é 50 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado. Vamos inverter toda a equação de uma vez. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que é 1.600. E 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que é igual a 2.500. 1.600 positivo passa para o segundo membro negativo. 2.500 menos 1.600 é igual a 900. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E raiz quadrada de 900 é igual a 30. Então, nós temos uma raiz positiva e uma negativa. Lembrando que, como eu estou trabalhando com distância, a raiz negativa ela é descartada. Eu preciso a distância ela é sempre positiva. Logo, o menor comprimento possível entre as cidades A e C é 30 quilômetros. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestade, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama.